Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, a paz do Senhor. Juntos mais uma manhã para a leitura do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o médico amado Lucas, no seu primeiro capítulo, a partir do verso 28. E entrando, pois, o anjo onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça. O Senhor é contigo. Benta és tu entre as mulheres. Ela, como o ouviu, turbou-se do seu falar e discorria pensativa que saudação seria esta. Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Estou aqui com uma tradução do Novo Testamento de 1900. É uma edição impressa em Portugal em 1900 e ela é uma tradução da Vulgata Latina, traduzida em português por Padre Antônio Pereira de Figueiredo. E essa edição diz que foi aprovada em 1842 pela Rainha Dona Maria II e Patriarca Arcebispo de Lisboa. Essa tradução ela tem uma peculiaridade e eu gostaria de pensar com vocês sobre essa expressão. Agora eu quero me ater um pouco ao conteúdo da mensagem. Temos visto, e esse texto nos mostra também, a atitude de Maria em relação à aparição do anjo e a mensagem que ele traz. A atitude dela em conservar, em ver no seu coração, de pensar que saudação é esta, qual o significado, ela considerar no seu coração. Mas agora eu quero me ater à mensagem em si. E no verso 30, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Muitas vezes quando nós ouvimos a mensagem, lemos um texto e percebemos a experiência que esta mulher teve, que Maria teve, nós muitas vezes nos desviamos um pouco do foco e aquilo que a mensagem traz em si. E esse texto, ele diz: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. E a pergunta para nossa meditação é: quem achou e onde foi que achou? Quem foi que encontrou e onde foi que encontrou? O anjo disse: Maria, não temas, pois achastes tu, pois tu achastes graça. Quem encontra? Maria. O que é que ela encontra, de acordo com a palavra de Deus? O que ela encontrou foi graça. É interessante uma definição de graça. O que é graça? É Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. Nós não somos merecedores, não existe mérito em nós. E Deus nos dá graciosamente, Deus nos dá de graça. Salve agraciada. Você foi agraciada, você foi favorecida, você recebeu um favor da parte de Deus. E na outra tradução é: alegra-te, ó favorecida. Salve
agraciada, alguém que recebe a graça, alguém que recebe um presente, um dom da parte de Deus. E nessa tradução aqui de 1900 de Portugal, uma tradução da Vulgata da Bíblia em latim e que foi traduzida para o português. Ele usa essa expressão: Maria, você achou, Maria, você encontrou. E o que é que ela encontra? Graça, graça maravilhosa, graça superabundante, superabundante graça. E onde está essa graça? A graça não está em Maria, a graça não está em nós. E o fato dela receber essa graça, às vezes nós nos desviamos os nossos olhos, porque eu recebi uma graça, porque eu recebi uma cura, porque eu recebi um milagre. Muitas vezes os olhos das pessoas se voltam na direção contrária. Não olham para a fonte, não olham para Deus, autor da graça, onde existe graça abundante. E olhamos para nós, mortais, e achando que recebemos, porque existe mérito nas nossas vidas. Mas o anjo diz: achaste graça. E ele diz onde foi que Maria encontrou graça. Ele diz: diante de Deus. Diante de Deus você encontrou graça. Diante de Deus existe graça, existe superabundante graça. Uma outra definição para que a gente entenda é a definição da palavra misericórdia. O que significa misericórdia? O que é a misericórdia de Deus? É Deus não nos dando aquilo que merecemos. O que é que nós merecemos? Juízo. O que é que nós merecemos? Condenação. O que é que nós merecemos? Morte. Mas a misericórdia, a grande misericórdia de Deus, nos dá aquilo que nós não merecemos. Porque se Ele for nos dar segundo os nossos méritos, o que nós teremos é juízo, condenação e o inferno. Mas misericórdia é Deus nos dando, não o que nós merecemos. E graça de Deus é Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. Graciosamente, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Nós não merecemos a vida, nós não merecemos a salvação, nós não somos merecedores do perdão, mas Ele nos dá a vida eterna. A graça é Deus nos dando o que nós não merecemos. E esse texto tremendo, e é importante que a gente volte os nossos olhos para a fonte. A fonte é Deus. Onde devemos olhar é para Deus. Porque Maria, em Deus, ela encontrou essa graça maravilhosa, essa superabundante graça. Que nós procuremos a graça. E essa graça nós não vamos encontrar em nós mesmos. Essa graça nós encontraremos somente na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Evangelho nos aponta para Ele. E convido você neste momento, nesta manhã, voltar os teus olhos para Deus. Porque a nossa irmã Maria, a querida Maria, encontrou graça e encontrou graça diante dele. Foi nele que ela encontrou graça. A graça não estava nela, mas a graça estava nele. A graça não está em nós, mas a graça está nele. E graça é Ele nos dar aquilo que nós não merecemos. Toda a bênção que nós não merecemos e que Ele pode nos dar. Que Deus te abençoe nesta manhã, meu querido amigo, minha querida amiga. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É a minha oração, é o meu desejo, em nome de Jesus.